Eu tenho tudo, menos você, disse o milionário Lucas Santiago ao reencontrar sua ex numa casa de barro. Ele estava parado no meio da estrada, não porque o carro havia quebrado, não porque havia algum obstáculo à frente, mas porque as pernas simplesmente não obedeceram quando ele abriu a porta e pisou na terra vermelha. 42 anos, 2 bilhões em patrimônio, 3 empresas no setor de energia espalhadas por 4 estados, um apartamento em São Paulo com vista para o Ibirapuera, uma casa em Lisboa que ele mal frequentava, um jatinho particular que cruzava o Atlântico toda vez que um contrato importante precisava ser fechado pessoalmente. Lucas Santiago tinha tudo. E naquele momento, parado naquela estrada de terra seca do interior de Minas Gerais, com o sol batendo no meio do dia e o vento levantando uma poeira fina que grudava na garganta, ele sentiu exatamente o que sentia toda vez que chegava ao final de uma noite de trabalho e olhava para o teto do seu apartamento silencioso, um vazio enorme. Ele ficou ali por alguns segundos, olhando para a estrada que subia suavemente até a propriedade que sua família havia deixado para trás há mais de 20 anos. A mesma estrada que ele havia percorrido tantas vezes de bicicleta quando criança, a mesma que ele havia andado de mãos dadas com uma moça de cabelos escuros e riso fácil num fim de tarde que ele insistia em não lembrar e nunca conseguia esquecer. O celular vibrou no bolso. Era Gustavo, seu assistente pessoal. Lucas, o doutor. Ricardo confirmou a reunião para sexta. Quer que eu ajuste sua agenda de volta para Belo Horizonte na quinta à noite? Ou você prefere ir direto de Brasília? Deixa assim. E a questão da propriedade? O cartório abre às 8. Se o senhor assinar os documentos até o meio-dia, conseguimos protocolar hoje mesmo e encerrar tudo antes do fim da semana. Eu sei, Gustavo. Só queria reforçar porque o senhor está há 3 dias adiando esse eu sei. Silêncio do outro lado. Tá bom. Qualquer coisa me avisa. Lucas desligou sem despedida, enfiou o celular de volta no bolso e voltou a olhar para a estrada. 3 dias adiando. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Havia chegado a Belo Horizonte na segunda-feira com a intenção clara de resolver aquilo em poucas horas, assinar os documentos, transferir a propriedade para o comprador que já havia sido identificado há meses, embolsar os reais que nem faziam diferença nenhuma para o seu patrimônio e voltar para São Paulo na terça-feira pela manhã. Simple. Mas na terça de manhã, quando o motorista de aplicativo parou na frente do cartório, Lucas ficou dentro do carro por 40 minutos, sem conseguir sair. Pediu para o homem seguir em frente. Disse que havia esquecido um documento. Voltou para o hotel, ficou olhando para a parede do quarto até quase meia-noite. À quarta, tentou de novo, chegou até a recepção do cartório, sentou numa cadeira de plástico, ficou ali por 20 minutos, vendo outras pessoas resolver suas burocracias do dia a dia, até que uma funcionária chamou seu nome e ele levantou, olhou para ela e disse que precisava de mais alguns dias. A mulher olhou para ele como se ele fosse louco. Talvez fosse. Agora era quinta-feira, e em vez de estar num avião ou numa sala de reunião, ele estava ali na estrada de terra com os pés na poeira vermelha, olhando para o caminho que levava à propriedade, como se aquela trilha de chão batido fosse capaz de responder alguma pergunta que ele não conseguia formular direito. Caminhou, deixou o carro alugado, um SUV preto importado que parecia completamente fora de lugar ali, estacionado na beira da estrada, e caminhou a pé pelos 300 m que separavam a porteira da propriedade. A porteira estava aberta. Isso era estranho. A propriedade havia sido fechada há anos. Nenhum parente morava ali. A última vez que Lucas havia estado naquele lugar tinha sido. Ele fez as contas mentalmente, e o número o impactou mais do que esperava. 18 anos, quase 2 décadas, quando tinha 24 anos e um sonho maior do que o bolso e coragem suficiente para fazer escolhas que, com o tempo, foram ganhando o peso de pedras amarradas no pescoço. Mas a porteira estava aberta e havia marcas recentes de pisada na terra. Lucas entrou, caminhou mais devagar agora. O terreno era grande, pouco mais de 40 alqueires, e a maior parte estava coberta pela mesma vegetação de cerrado que ele conhecia desde criança. As árvores tortas com casca grossa, o capim seco oscilando com o vento quente, o canto distante de um pássaro que ele não saberia nomear, mas que por algum motivo reconhecia no instinto,
como parte de um som que pertencia àquele lugar. A casa ficava no fundo da propriedade, uma construção pequena de barro e adobe, com paredes brancas que haviam perdido boa parte da tinta com os anos, um telhado de telha-vã que sobrevivia às chuvas e ao sol, com aquela dignidade discreta das coisas simples que resistem, porque foram feitas para durar. Quando ele chegou perto o suficiente para ver a varanda, parou. Havia um balde na porta e havia roupas estendidas num varal improvisado entre dois mourões. Alguém morava ali. Lucas ficou parado, tentando processar aquilo. Havia algum invasor? Alguém que havia ocupado a propriedade nos anos em que ela esteve sem uso? Ele ia precisar acionar o advogado. Ia complicar a venda. A porta da casa se abriu e tudo que ele havia planejado pensar sumiu de uma vez. Uma mulher saiu segurando um balde d'água com as duas mãos, olhando para o chão para não tropeçar no degrau da soleira. Ela estava de costas para ele por 1 segundo, 2 segundos. E nesse tempo, Lucas sentiu alguma coisa acontecer dentro do peito, uma contração estranha, como se o coração tivesse tentado sair pela garganta e tivesse mudado de ideia no meio do caminho. Quando ela levantou os olhos e o viu, o balde quase escorregou das mãos. Clara Almeida, 22 anos de idade na memória dele, 39 na realidade que estava à sua frente. Cabelos escuros presos num coque improvisado, mãos que ele reconhecia mesmo à distância, pequenas de dedos finos que ele havia segurado tantas vezes, um olhar que ele havia tentado descrever para si mesmo durante anos e que agora finalmente podia nomear direito, surpresa, dor e alguma coisa que era muito parecida com raiva. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. O vento passava entre eles, carregando poeira e o cheiro de terra molhada de um córrego próximo, e o sol do meio-dia jogava sombras curtas no chão, e o mundo inteiro parecia ter decidido parar junto com eles. Foi Clara que quebrou o silêncio. "O que você está fazendo aqui?" A voz era a mesma, mais grave, talvez, com uma firmeza que ela não tinha antes, mas a mesma. Lucas abriu a boca, fechou, olhou para ela, para a casa atrás dela, para o balde que ela segurava, para a realidade daquele lugar que era simples demais, difícil demais para alguém que um dia havia estado ao lado de um homem que agora tinha o mundo inteiro na palma da mão, e sentiu pela primeira vez em muito tempo que não tinha resposta para uma pergunta. Ele começou, Lucas, Clara, ela assentiu lentamente, como se a confirmação do nome dele fosse suficiente para organizar alguma coisa dentro dela. "A propriedade é sua", ela disse, não como pergunta, como constatação. "Eu sabia que um dia você ia aparecer. Você está morando aqui?" Ela colocou o balde no chão, cruzou os braços. "Há 2 anos. Como? Seu tio, antes de morrer, me deixou usar a casa." Ela disse com uma calma que ele não sabia se era real ou construída. "Ele sabia que eu precisava de um lugar e sabia que você não ia aparecer tão cedo." Lucas ficou olhando para ela, para a forma como ela dizia aquilo sem mágoa na superfície, mas com algo muito mais pesado logo abaixo. "Meu tio nunca me contou." "Não," ela disse. "Ele não ia mesmo." Outro silêncio. Lucas olhou para a casa, para as roupas no varal, para o canteiro pequeno na beira da varanda, onde ela havia plantado alguma coisa. Temperos, talvez, ou flores. Ele não conseguia identificar daquela distância. Para os sinais pequenos de uma vida construída com cuidado naquele lugar que ele havia se esquecido de lembrar e nunca havia conseguido esquecer de verdade. "Eu não sabia que você estava aqui", ele disse, e era verdade, se eu soubesse. "O quê?" Ela interrompeu sem agressividade, apenas com uma objetividade que cortava mais do que qualquer grito. "Você teria feito diferente?" Ele não respondeu. Ela o olhou por mais um momento, depois pegou o balde de volta. "Tem água fria aqui dentro, se você quiser. O sol está bravo." E entrou na casa. Lucas ficou parado na varanda por um tempo, que ele não conseguiu medir. Quando entrou, a casa era exatamente o que ele esperava, e ao mesmo tempo completamente diferente. O espaço era pequeno, as paredes tinham aquela espessura generosa do adobe, que mantinha o ambiente fresco, mesmo no calor do meio-dia. E Clara havia transformado cada canto com a mesma capricho discreto que ele havia conhecido nela antes. Uma toalha bordada sobre a mesa, prateleiras organizadas, com os poucos utensílios que ela possuía, uma planta dentro de um copo na janela.
Ela colocou uma caneca de água filtrada na mesa sem olhar para ele. Ele sentou, bebeu, ficou segurando a caneca com as duas mãos, como se precisasse de algo para fazer com elas. Como você está? Ele perguntou. E soou inadequado assim que saiu, como se 18 anos pudessem ser resumidos nessa pergunta. Clara estava de costas, lavando alguma coisa na pia improvisada. Estou bem, ela disse. Simples, sem enfeite. Clara, o Lucas, ela disse ainda de costas. Eu não tenho energia hoje para essa conversa. Que conversa? Ela se virou. A conversa que você claramente veio ter. Ela o olhou direto nos olhos. Você não veio aqui por acidente. Você sabia onde ficava essa propriedade. Você poderia ter mandado um advogado, um assistente, qualquer pessoa, mas veio você mesmo e agora está sentado na minha cozinha com cara de quem tem muita coisa presa na garganta. Ele a olhou. Você sempre foi boa nisso, ele disse baixo. Em quê? Em dizer a verdade sem rodeio. Ela não respondeu. Voltou para o que estava fazendo. Eu vim para assinar os documentos de venda da propriedade, ele disse. Mas fica fria. Você vai poder continuar aqui. Eu vou exigir isso no contrato com o comprador. Ela virou de novo com uma expressão diferente agora. Não exatamente gratidão, mas uma espécie de avaliação. Você nem me perguntou se eu quero isso. Você não quer ficar? Não é sobre querer ou não querer, ela disse. É sobre o fato de que você entrou aqui e já está tomando decisão sobre a minha vida como se tivesse esse direito. Eu só estava tentando. Eu sei o que você estava tentando, ela disse sem crueldade, mas com uma firmeza que o deixou sem argumento. Esse é exatamente o problema. Lucas ficou quieto. Lá fora, o vento fazia as folhas dos galhos próximos roçarem na parede da casa. E um galo cantou em algum lugar distante da propriedade. E o som era tão absurdamente fora do contexto da vida que ele havia construído que ele quase riu. Não de alegria, mas daquela risada que vem quando a realidade bate de frente com tudo que você imaginou para si mesmo. Me conta, ele disse. Ela o olhou. Me conta o que foi da sua vida. Ele disse, eu quero saber por quê. Porque eu fui embora e não fiquei sabendo. E isso é uma coisa que eu não consigo mais desfazer, mas pelo menos posso ouvir agora. Clara ficou parada por um momento. Depois puxou uma cadeira e sentou na outra ponta da mesa e começou a falar. Ela havia ficado em São José do Rio Claro, uma cidade pequena a poucos quilômetros dali. Depois que ele foi embora, havia tentado estudar por conta própria. Havia trabalhado em 3 empregos ao mesmo tempo, durante um período que ela descreveu com uma brevidade que escondia tudo o que devia ter custado. Balcão de farmácia de manhã, caixa de mercado à tarde, faxina em casas de família 2 noites por semana. Durante quanto tempo? Ele perguntou. 4 anos, ela disse, até conseguir terminar o ensino médio pelo EJA e fazer um curso técnico de enfermagem. Ele ficou olhando para ela. Você é enfermeira? Técnica. Trabalho no postinho de saúde de Diamantina 3 dias por semana. Os outros dias eu faço aqui. Ela apontou vagamente para a janela, para o terreno lá fora. Tem uma horta vendendo para algumas pessoas da cidade. Não é muito, mas dá para o que preciso. E família? Ele perguntou com cuidado. Você se casou? Algo passou pelo rosto dela rápido, mas ele viu. Não, ela disse. Nunca casei. Namorou? Ela o olhou com aquela objetividade que desarmava. Lucas, desculpa, não precisava. Tive um relacionamento sério. Durou 3 anos. Acabou, ela disse. Não foi o fim do mundo, mas alguma coisa. Na forma como ela disse aquilo, muito rápido, muito seco, fez ele guardar aquela informação com cuidado, sem puxar mais o fio por enquanto. E você? Ela perguntou. Além do que aparece às vezes na internet. Você me acompanhou na internet? O seu nome aparece, não é? Difícil esbarrar. Ah, então ele colocou a caneca na mesa. Cresci, trabalhei muito, fiz dinheiro, fiz mais dinheiro, comprei a empresa, vendi a empresa, comprei de volta. Ele disse aquilo com uma monotonia que era genuína. Viajei bastante. Morei em São Paulo, em Brasília, em Lisboa por um tempo. Voltei para São Paulo. Tenho um apartamento grande que fica vazio a maior parte do tempo. Ela o olhou. E o resto? Que resto? Família, relacionamento. Ele ficou um momento sem responder. Fui noivo uma vez. Ele disse por fim. Há uns 6 anos. Não chegou ao casamento. O que aconteceu? Ela disse que eu nunca estava presente.
Ele disse que mesmo quando estava no mesmo cômodo que ela, eu parecia estar em outro lugar. Clara não respondeu. Ela não estava errada. Ele completou. O silêncio que veio depois era de um tipo diferente do anterior, menos tenso, mais pesado, num sentido mais tranquilo, como a diferença entre uma tempestade que está chegando e uma chuva que já começou a cair devagar. Por que você realmente veio aqui, Lucas? Ela perguntou. Ele a olhou e disse a verdade. Eu não sei, ele disse, mas sei que eu estava assinando esses documentos de venda e toda vez que eu chegava perto do cartório, algo me segurava. E ficou 3 dias assim. Até que hoje eu parei de tentar entender e vim direto aqui. Ela assentiu lentamente. E agora que está aqui, ele olhou para ela, para essa versão dela, que era diferente, e ao mesmo tempo que havia vivido 18 anos sem ele, e que carregava nos olhos uma mistura de coisas que ele precisaria de muito tempo para tentar decifrar. E disse aquilo que havia ficado preso dentro dele por tempo demais para ainda caber. Eu tenho tudo, Clara, ele disse. Tudo que eu disse que ia ter, tudo que eu fui embora para buscar. Ele parou, menos você. O silêncio que veio foi diferente de todos os outros. Clara ficou olhando para ele sem chorar, sem sorrir, com uma expressão que ele não conseguia ler completamente, mas que tinha em algum canto o peso de algo que ela estava segurando faz muito tempo. Ela levantou. Você vai jantar aqui? Ela disse. Não como convite, como afirmação. E foi para o fogão sem dizer mais nada. Lucas ficou olhando para o chão de cimento liso daquela cozinha pequena e pela primeira vez em 18 anos, não sentiu vontade de ir embora. O jantar foi simples. Arroz, feijão, couve refogada, um pedaço de carne que ela havia guardado e que dividiu sem fazer cerimônia. Eles comeram com o som do cerrado lá fora, os grilos começando, algum sapo num canto distante, o vento que esfriou quando o sol baixou. Falaram de coisas menores durante a refeição. Lucas perguntou sobre a horta e ela explicou com aquele cuidado de quem construiu algo do zero e sabe cada detalhe do que fez. Ele perguntou sobre o trabalho no posto de saúde e ela falou com uma paixão discreta que ele reconheceu. A mesma que ela tinha antes, quando falava sobre qualquer coisa que a movia de verdade. Quando terminaram, ela tirou os pratos e ele ficou sentado, olhando para a janela, onde o céu havia ficado roxo e depois escuro, com uma rapidez que a cidade nunca permitia perceber. Você vai dormir onde hoje? Ela perguntou de costas. Tem hotel em Diamantina? Tem. É ruim, mas tem. Ele quase sorriu. Clara, ele disse. Ela parou o que estava fazendo, mas não se virou. Tem uma coisa que você não me contou. Ele disse. Silêncio. Eu senti. Na hora que eu perguntei sobre o relacionamento que você teve, você passou rápido demais por aquilo. Ela ficou parada por um longo tempo. Quando se virou, tinha uma expressão que ele nunca havia visto nela antes. Não era medo, não era raiva. Era algo mais próximo de uma decisão sendo tomada em tempo real. Não hoje, ela disse por fim. Quando? Quando eu decidir que é hora. Ele assentiu, não pressionou. Saiu alguns minutos depois, parou na soleira da porta e olhou para ela uma última vez naquela noite. Eu posso voltar amanhã? Ele perguntou. Ela ficou um momento em silêncio. A porteira está aberta, ela disse, e isso era tudo que ele precisava ouvir. Ele voltou no dia seguinte. Antes disso, passou a noite num hotel em Diamantina, que era exatamente o que Clara havia descrito, funcional, sem graça, com um ar-condicionado que fazia um barulho de turbina e um colchão que cedeu no meio assim que ele se deitou. Mas ele dormiu. Dormiu de um jeito que não conseguia há meses, talvez anos, sem aquele estado de vigília constante que o mantinha com a mente ligada, mesmo quando o corpo pedia descanso. Acordou às 6 da manhã, com o som de um caminhão passando na rua, e ficou deitado olhando para o teto até às 7, organizando as peças do dia anterior. Clara estava ali. 18 anos depois, ela estava ali. Ele tentou, como havia tentado várias vezes nos anos anteriores, construir dentro de si alguma distância racional daquilo, tratá-la como um capítulo encerrado que havia inesperadamente se reaberto. Gerir a situação como geria qualquer situação complicada, com objetividade, com planejamento, com a frieza que havia se tornado a ferramenta mais confiável do seu arsenal ao longo de 2 décadas. Não funcionou. Às 8 da manhã, ele estava no único lugar da cidade que vendia pão quentinho
E comprou mais do que precisava, sem entender direito o que estava fazendo, até que se viu dirigindo pela estrada de terra, com os pães embrulhados no banco do passageiro e a janela aberta para o ar, que cheirava a capim e a terra molhada pela chuva que havia caído de madrugada. Quando chegou na propriedade, a porteira estava aberta. Clara estava na horta, agachada, tirando ervas daninhas com as mãos. Ouviu o carro chegar e levantou, limpando a mão na calça antes de olhar para ele. Cedo ela disse, trouxe pão. Ele respondeu como se isso explicasse tudo. Ela olhou para o embrulho nas mãos dele. Tem café aqui dentro, ela disse e voltou para a horta. Pode fazer você mesmo, já sabe onde está tudo. Ele ficou parado por um segundo. Depois foi fazer o café. Eles tomaram café na varanda, sentados em cadeiras de madeira simples que rangiam um pouco quando se mexiam. O sol estava numa posição gentil, naquele horário da manhã no cerrado, em que a temperatura não tinha ainda decidido ser cruel. Os pássaros faziam barulho nos galhos próximos, com uma desinibição que a cidade havia esquecido que era possível. Você sempre acordou cedo, ele disse. Aqui não tem escolha. A horta pede hora certa. Ela molhou o pão no café. Você sempre dormia até tarde. Ainda durmo quando posso, que não é frequente. Por que não? Agenda, reuniões. Há uma diferença de fuso horário com os sócios na Europa que complica bastante. Ela o olhou. Você gosta do que faz? A pergunta o pegou de flanco. Sou bom no que faço. Não é o que eu perguntei. Ele ficou segurando a caneca. Às vezes, ele disse por fim. Nos primeiros anos eu gostava de tudo. A adrenalina, a construção, cada contrato fechado era uma vitória. Ele parou. Com o tempo vai ficando diferente. Você começa a fazer as mesmas coisas com mais eficiência e menos, não sei, menos sentido talvez. Clara assentiu. E você nunca pensou em parar e fazer o quê? Ela deu de ombros. Sei lá, descansar. Descobrir o que você gosta de verdade. Eu gosto do que faço, mas você acabou de dizer que perdeu o sentido. Ele a olhou. Você ainda faz isso. O quê? Pega tudo que eu digo e vira do avesso até eu me ver de frente. Ela não respondeu, mas havia algo nos cantos da boca. Não um sorriso completo, mas a sombra de um. Ficaram um tempo em silêncio. Clara, ele disse, eu preciso te falar sobre quando eu fui embora. Ela ficou imóvel por um momento, depois colocou a caneca sobre o joelho. Lucas, eu precisei de 18 anos para conseguir chegar nessa propriedade. Ele disse, me dá 10 minutos. Ela o olhou, assentiu uma vez. Ele respirou fundo. Quando eu fui embora, ele começou. Eu achei que você sabia. Achei que a gente tinha chegado num acordo, que eu ia tentar e ia construir alguma coisa fora daqui, e que quando eu voltasse estável, ele parou. Mas eu sei que não era bem assim. Sei que eu deixei muita coisa no ar, coisas que eu devia ter dito e não disse, promessas que não tinham forma certa. Clara ficou olhando para o cerrado à frente. Você não voltou, ela disse. A voz estava plana. Não era acusação, era registro. Eu sei, você disse que ia. Não com data certa, mas disse. E depois os meses foram passando, e eu fui entendendo que você não ia voltar de verdade. Ela parou. E o pior não foi nem isso. O pior foi quando as ligações foram ficando mais curtas, mais espaçadas. Até que um dia você parou de ligar. Eu sei. Você sabe, ela repetiu. Mas saber não explica. Não explica. Ele concordou. Mas eu posso tentar. Eila o olhou. Então tenta. Ele ficou um momento escolhendo as palavras com o cuidado de quem sabe que vai contar uma coisa que não tem jeito de soar bem. Eu tinha medo, Clara. Ele disse, não de você, de mim, de que se eu ficasse ligado aqui, se eu ficasse ligado em você, eu não ia ter coragem de continuar. Você sempre foi a coisa mais real que eu tinha. E o que eu estava tentando construir exigia que eu deixasse de lado tudo que era real por um tempo. Isso é. Ela começou, egoísta. Eu sei, foi egoísta, e eu soube que era na época também. Eu me convenci que estava sendo estratégico, que ia resolver logo e voltar. Ele parou, mas foi covardia. Eu fui covarde. O silêncio que veio depois foi longo. Um pássaro pousou no mourão próximo. Ficou ali por alguns segundos com aquela imobilidade curiosa dos animais que observam e foi embora. Eu precisei de 1 ano para parar de esperar, ela disse por fim. A voz estava calma, mas havia algo dentro dela que ele ouvia claramente, um eco de algo que havia doído muito, guardado com cuidado suficiente para não vazar mais.
mas presente. Um ano inteiro acordando todo dia e olhando para o celular com aquela esperança idiota de que ia ter alguma mensagem sua. Ela sacudiu a cabeça levemente. É muita energia desperdiçada, Clara. Deixa eu terminar. Ela disse não com dureza, mas com firmeza. Eu não estou te contando isso para que você se sinta mal. Estou te contando porque você pediu 10 minutos e eu estou usando os meus. Ela o olhou. Depois que eu parei de esperar, eu comecei de verdade. Botei a cabeça para trabalhar. Fui atrás do meu curso. Construí uma vida que é minha. E sim, é uma vida simples. Ela apontou vagamente para o terreno ao redor. Mas é minha. Cada parte dela eu construí sem depender de ninguém. E você está bem? Eu estou bem. Mas você não está completamente bem. Ela o olhou de um jeito que era quase uma advertência. Você passou menos de 24 horas aqui e já acha que me conhece o suficiente para dizer isso? Não, ele disse. Mas você tem alguma coisa que você não me contou ainda e eu não sei o que é. Mas eu sei que existe. Clara ficou olhando para ele por um tempo longo. Você foi esperto o suficiente para construir um império. Ela disse por fim. Está achando que é esperto o suficiente para entrar na minha vida de novo e reorganizar as coisas do jeito que quer. Não estou tentando reorganizar nada. Então, o que você está tentando? Entender. Entender o quê? Ele disse simples. O que aconteceu? O que você guardou? Ele parou. Clara, você disse ontem que tinha uma coisa que não ia me contar hoje. Isso significa que você considerou me contar, que existe alguma parte de você que acha que eu preciso saber. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O sol havia subido o suficiente para que o calor começasse a se fazer presente. Lá no cerrado, uma carcará passou voando alto, aquele voo largo e seguro de quem domina o próprio espaço. Vem, ela disse de repente levantando. Onde você vai ver? Ela levou ele para o outro lado da propriedade. Haviam caminhado por uns 10 minutos pelo terreno, ela abrindo passagem num passo que era o de quem conhece cada palmo daquele chão. Ele seguindo um passo atrás em silêncio, prestando atenção em tudo, chegaram num canto da propriedade onde havia uma amendoeira grande, daquelas que fazem sombra generosa com os galhos que se abrem em leque, e debaixo dela uma área que alguém havia limpado e cercado com pedras pequenas dispostas em círculo. No meio do círculo havia uma cruz pequena de madeira. Lucas parou. Quem? Ele começou. Minha filha, ela disse. O mundo parou. Ele virou para ela. Clara estava olhando para a cruz com uma expressão que era a definição de quem já chorou tudo que tinha e restou só a paz difícil do que não pode ser desfeito. Você teve uma filha? Ele disse, baixo. Tive. Ela disse. Ela tinha 3 anos quando foi uma infecção. Naquela época eu ainda não tinha o emprego no postinho. A gente morava em São José do Rio Claro e o acesso ao hospital de Montes Claros era complicado. Ela parou. Quando chegamos lá, já era tarde demais. Lucas ficou olhando para a cruz pequena de madeira, como ela se chamava. Sofia. Ele ficou em silêncio. O pai, ele começou. Não ficou, ela disse. Seco. Sumiu antes de ela nascer. Ela cruzou os braços sobre o próprio peito num gesto que era quase de abraço. Eu criei ela sozinha. Foram 3 anos que ela parou. Foram os melhores 3 anos da minha vida e os mais difíceis. Lucas ficou olhando para aquela cruz pequena com o nome Sofia, entalhado na madeira, e sentiu alguma coisa dentro do peito que ele não sabia nomear direito. Não era culpa exatamente, porque o que aconteceu havia acontecido numa vida que ele havia escolhido não compartilhar. Mas era um peso. O peso de tudo que você não sabe sobre alguém que amou. Que aconteceu enquanto você estava em outro lugar construindo outra coisa. Clara, ele disse. Ela virou para ele. Eu sinto muito, ele disse. Ela assentiu. Não disse que estava bem. Não disse que tinha passado. Apenas assentiu. O gesto honesto de quem recebe um sentimento sem precisar minimizá-lo. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, debaixo da amendoeira, com o vento passando pelos galhos acima deles e fazendo aquele som de folhas que roçam umas nas outras. Clara começou e parou, fazendo um cálculo mental. Ela teria 8 anos agora. Lucas ficou olhando para ela e percebeu naquele momento que tinha entendido muito errado a vida dessa mulher. Havia imaginado, sem consciência disso, mas havia imaginado que ela tinha ficado ali naquele interior, num estado de espera, como se o tempo dela tivesse rodado mais devagar, porque ela havia ficado e ele havia saído,
como se a vida simples que ela levava fosse de alguma forma uma vida menor, com menos peso, com menos acontecimento. Clara havia vivido, havia trabalhado até o limite, havia amado, havia perdido, havia reconstruído, havia perdido de novo e havia continuado com aquela teimosia tranquila de quem aprende que não existe outra opção a não ser seguir. Ele era o único que havia ficado parado dentro de toda aquela movimentação, de todas aquelas conquistas, de todos aqueles contratos e viagens e endereços diferentes. Ele havia ficado parado num ponto fixo dentro de si mesmo que nunca havia se movido. Eu fui embora, ele disse baixo, e ainda assim você é a que mais viveu. Ela o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. A vida não pede licença, ela disse. Ela acontece de qualquer jeito. Ela deu um último olhar para a cruz e começou a caminhar de volta para a casa. Ele ficou um momento ainda olhando para Sofia, para o nome de uma menina que havia existido, que havia sido amada, que havia partido e deixado esse espaço cercado de pedras, como o único registro visível de que havia estado no mundo. Depois, seguiu Clara. Aquela tarde eles trabalharam juntos na horta. Não foi algo planejado. Quando voltaram para casa, Clara pegou as ferramentas sem dizer nada e foi para a área de plantio. E Lucas simplesmente foi junto. Ela o olhou com uma expressão de ligeira incredulidade. Aquele homem de terno caro e sapato de couro pisando na terra de uma horta não era uma imagem que fazia sentido imediato. Você sabe o que está fazendo? Ela perguntou. Não, ele disse. Mas você pode me ensinar. Ela ficou um momento olhando, depois entregou uma enxadinha pequena. Esses canteiros precisam ser arejados. Você vai passando a enxada assim devagar, sem arrancar as raízes. Ele fez, errou. Ela corrigiu sem drama. Ele tentou de novo. Eles trabalharam por quase 2 horas, pouco falando. E naquele silêncio produtivo, havia algo que Lucas não sabia que estava precisando. A sensação de fazer alguma coisa concreta com as mãos, que o resultado fosse visível em tempo real. Não um contrato que levaria meses para se materializar. Não uma projeção financeira para 10 anos. Uma horta, terra, raízes. No fim da tarde, quando o sol começava a baixar e a sombra das árvores se alongava pelo terreno, eles sentaram de novo na varanda. Lucas tinha as mãos sujas de terra. Clara o olhou. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa com as mãos? Ele pensou. Não me lembro. Ela assentiu. Faz falta. Faz. Ele concordou. Não sabia que fazia falta até agora. Ela ficou olhando para o cerrado. Lucas. Eu preciso que você entenda uma coisa. Ela disse com cuidado. Eu não sou um problema que você veio resolver. Eu não sou um detalhe pendente da sua vida que você vai fechar e ficar tranquilo. Eu sou uma pessoa inteira, com uma vida inteira que funcionou sem você por muitos anos. Eu sei. Então, quando você diz que me quer de volta, ela o olhou. O que isso significa exatamente? Você quer me pegar e me levar para São Paulo, me colocar no seu apartamento grande, me incluir na sua agenda entre uma reunião e outra? Não. Então o quê? Ele ficou olhando para as mãos sujas de terra. Ainda não sei. Ele disse com uma honestidade que o surpreendeu. Só sei que quando eu imagino ir embora daqui de novo e deixar você aqui, alguma coisa trava. Como travou no cartório, como travou nos últimos 18 anos. Sempre que eu tentei parar de pensar em você de vez. Ela ficou em silêncio. Isso não é resposta suficiente. Ela disse por fim. Não é. Ele concordou, mas é honesto. É. Ela assentiu lentamente. Você pode voltar amanhã, ela disse. Ele quase sorriu. Mesma resposta de ontem. A porteira está aberta, ela disse. Pode ser que ela continue assim por um tempo. Pode ser que não. Ela se levantou. Isso depende de você. Lucas passou a semana seguinte em Diamantina. Cancelou a reunião de sexta com o doutor Ricardo. Cancelou o voo para São Paulo. Cancelou 2 videoconferências com os sócios europeus, o que causou um incêndio no grupo interno da empresa que ele administrou por mensagem, delegando, remanejando, resolvendo à distância com a competência de quem construiu uma estrutura suficientemente sólida para funcionar sem a presença física dele por alguns dias. Gustavo ligou 4 vezes no primeiro dia. Com todo respeito, Lucas. O que está acontecendo? Ele perguntou na terceira ligação com aquela franqueza cautelosa que era a marca registrada de quem havia aprendido a ser direto sem ultrapassar os limites. Você some no interior de Minas Gerais,
cancela reuniões críticas, e a única informação que me dá é que está resolvendo uma questão pessoal. É exatamente isso, Lucas disse. E a venda da propriedade também está sendo resolvida. O comprador está pressionando. Ele tem outros interessados. Então, ele vai esperar ou vai buscar os outros interessados? Silêncio do outro lado. Tá bom, Gustavo disse. Mas pelo menos me diz se você está bem. Lucas olhou pela janela do quarto de hotel para a rua movimentada de Diamantina. As pessoas andando devagar, o ritmo do interior que não tinha pressa de chegar em nenhum lugar, o mercado do outro lado da rua com caixotes de fruta na calçada. Estou, ele disse, melhor do que estava há um bom tempo. Todos os dias ele ia à propriedade. Chegava de manhã cedo, às vezes antes de ir exterminar suas primeiras atividades. E aos poucos foi encontrando um espaço naquelas manhãs. Ela foi mostrando, sem cerimônia, o que precisava ser feito. Um trecho de cerca que estava cedendo, um cano no quintal que pingava, a horta que exigia atenção constante. Lucas era péssimo em quase tudo. Errou o prego 3 vezes antes de enfiar direito. Tentou apertar o cano de um jeito errado e acabou molhando os dois. Tirou uma planta inteira da horta, quando deveria ter tirado apenas a raiz danificada. Clara não riu, mas havia algo nos olhos dela que era próximo o suficiente. Você é horrível nisso, ela disse quando ele largou o martelo após a 3ª tentativa falha com a cerca. Eu sei. Nunca consertou nada na própria casa. Eu tenho uma equipe de manutenção. Ela balançou a cabeça com aquela expressão de quem encontra uma prova de algo que já suspeitava. Você não tem ideia de como é viver de verdade, ela disse. Não com crueldade, com uma objetividade que era quase ternura. Você está me ensinando, ele disse. E era verdade. Na quinta-feira daquela semana, ao voltar para o hotel à tarde, Lucas encontrou uma surpresa que não esperava. Sentado na recepção do hotel, com aquele jeito de quem está num lugar que acha profundamente inadequado, estava seu irmão mais velho, Leonardo Medeiros Santiago, 46 anos, sócio minoritário das empresas. E a pessoa que havia em silêncio gerenciado a maior parte das relações da família por anos. Léo. Lucas parou na entrada. Precisa demais para você aparecer. Leonardo levantou. Gustavo me ligou. Os sócios europeus ligaram. O Ricardo ligou. Resolvi vir mesmo entender o que está acontecendo. Você veio do Rio até aqui? Vim. Ele olhou para o irmão. Você está bem? Estou. Você parece diferente. Diferente como? Leonardo ficou o estudando por um momento. Menos travado. Ele disse. O que está acontecendo? Lucas o olhou. Encontrei Clara. O nome caiu no silêncio da recepção do hotel com o peso de quem joga uma pedra numa água parada. Leonardo ficou imóvel por um momento. Clara Almeida. A mesma. Ela está aqui? Está morando na propriedade. Nosso tio deixou ela usar a casa antes de morrer. Leonardo ficou processando aquilo. E você? Ele começou. Fica, Lucas disse. Faz quanto tempo? 1 semana. Leonardo ficou olhando para o irmão com uma expressão complexa. Não era desaprovação, mas havia ali uma preocupação que ele não estava tentando esconder. Lucas, ele disse, essa mulher, vocês terminaram há 18 anos. Muita coisa mudou. Eu sei. Você cancelou reuniões importantes por causa disso. Eu sei. Você está arriscando sua posição numa negociação que levou meses para Leonardo. Lucas o interrompeu com calma. Eu ouvi você e eu ouço você, mas isso não é uma crise e eu não preciso ser resgatado. Silêncio. Você vai contar o que realmente aconteceu com vocês? Leonardo disse por fim. De verdade não a versão que você me deu na época. Lucas ficou um momento. Sobe para o quarto. Ele disse. Eu conto. Eles ficaram no quarto do hotel até tarde, sentados na mesinha pequena com 2 copos de água. E Lucas contou não a versão resumida, gerenciada, que havia dado ao longo dos anos quando alguém perguntava a versão real, que ele havia amado Clara desde os 19 anos, quando ela tinha 18, e trabalhava no balcão de uma padaria que ele passava toda a manhã a caminho do serviço, que haviam ficado juntos por quase 4 anos. Anos que ele havia tentado minimizar na memória, e que na verdade foram os mais vívidos que tinha, que quando surgiu a oportunidade em São Paulo, um sócio disposto a investir numa ideia que Lucas havia gestado por meses, ele havia ido e que havia dito para Clara que ia voltar, mas no fundo sabia que o que ele estava querendo era partir sem compromisso,
sem âncora, livre para se tornar o que queria ser. Você a abandonou, Leonardo disse. Não com julgamento, com clareza. Sim, Lucas disse. E agora está querendo o quê? Pedir desculpa depois de 18 anos? Começar com o pedido de desculpa, ver o que vem depois. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Ela está disposta? Ainda não sei, mas ela não mandou eu embora. Isso não é a mesma coisa que estar disposta. Não, Lucas concordou, mas é um começo. Leonardo ficou olhando para o copo. Tem uma coisa que você não sabe, ele disse. Lucas o olhou. Na época, quando você foi embora, Leonardo parou como quem está escolhendo palavras com cuidado. Ela te procurou. Lucas ficou imóvel. O quê? 2 meses depois que você foi. Ela foi até São Paulo. Eu estava lá visitando um amigo. Você se lembra? Leonardo o olhou. Ela chegou no endereço que você havia deixado para ela, mas você tinha mudado de apartamento sem avisar. Ela passou 2 dias tentando te localizar, ligou para o escritório onde você tinha começado a trabalhar e uma secretária disse que você estava em reunião e que ia passar o recado. O silêncio foi absoluto. Você nunca me falou isso. Lucas disse. A voz saiu mais baixa do que esperava. Você nunca perguntou, Leonardo. Na época eu achei que você sabia, Leonardo disse. Depois achei que era coisa resolvida entre vocês. Ele parou. Só muito depois é que percebi que você de fato não sabia. E aí já fazia tanto tempo que você deveria ter me dito. Sim, Leonardo concordou simplesmente. Devia. Lucas levantou. Foi até a janela. Ficou olhando para a rua escura lá fora. Clara havia ido atrás dele. Havia ido até São Paulo. Havia tentado e ele nunca havia sabido, ou talvez parte dele, alguma parte enterrada e não examinada, tivesse evitado saber. Tinha deixado um endereço desatualizado, tinha mudado sem avisar, tinha criado distância suficiente para que qualquer tentativa de contato dela esbarrasse num muro invisível. Não havia sido só covardia de partir, havia sido covardia de receber de volta. Ela sabe que você me contando? Ele perguntou. Não, Leonardo disse. Eu nunca falei com ela sobre isso. Só vi ela naquela vez por acidente numa lanchonete perto do endereço. Ela estava com cara de quem havia chorado e estava segurando um papelzinho com o endereço. Fiz conta e entendi o que era. Lucas ficou olhando para a rua. Eu preciso contar para ela, Lucas. Ela precisa saber. Isso pode complicar. Já está complicado. Ele virou. Esse é o ponto, Léo. Tudo entre mim e ela já é complicado. Mas eu passei 18 anos tentando simplificar da forma errada, que é fingindo que não existia. Ele olhou para o irmão. Isso acabou. Na manhã seguinte, quando chegou à propriedade, Clara estava fazendo rapadura artesanal, um processo que ela havia aprendido com a avó e que vendia ocasionalmente para pessoas da cidade. O fogão a lenha estava aceso e o cheiro de garapa cozinhando preenchia toda a casa. Ela o olhou quando ele entrou. Você está com cara de quem não dormiu. Não dormi muito, ele disse. Meu irmão veio ontem, Leonardo. Ele me contou uma coisa. Ela ficou mexendo a garapa com uma colher de cabo longo, sem parar. O que ele contou? Que você foi a São Paulo. 2 meses depois que eu fui. A colher parou. Clara ficou de costas para ele por 1 segundo. 2. Depois virou com uma expressão que ele reconheceu agora. Aquela combinação de dor velha e raiva contida, que havia estado presente desde o primeiro reencontro, mas que agora tinha nome e contexto. Ele te contou. Ela disse. Sim. Depois de 18 anos. Sim. Ela ficou olhando para ele. Você sabia? Não. Ele disse. Eu juro que não sabia. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para ele com aquela intensidade de quem está avaliando se uma afirmação é verdadeira. Eu fui. Ela disse por fim. Eu tinha decidido que ia te falar pessoalmente o que eu achava de tudo, que ia te olhar no olho e perguntar se era real ou se foi mentira desde o começo. Ela parou, mas você tinha mudado de endereço sem me avisar. A secretária disse que ia passar o recado. Você nunca ligou de volta. Eu nunca recebi o recado. Ele disse. Mas isso não importa, porque mesmo se tivesse recebido naquele momento, eu estava me convencendo de que era melhor não olhar para trás, que era mais fácil para nós dois assim. Mais fácil para você, ela disse direto. Sim, ele concordou. Mais fácil para mim. Ela ficou olhando para o fogão. A garapa borbulhava suavemente e o cheiro doce e pesado de caldo de cana cozido enchia o espaço entre eles.
Sabe o que mais doeu? Ela disse baixo. Me conta. Não foi você ter ido, ela disse. Foi eu ter ido atrás e perceber que nem para isso eu merecia uma resposta. Ela virou para ele. Você me fez sentir que eu não valia nem o tempo de uma ligação. Lucas ficou olhando para ela e não disse nada, porque não havia frase certa para aquilo. Não havia palavra que consertasse o peso específico do que ela havia acabado de dizer. Havia apenas a verdade disso pousada no ar para ser reconhecida sem ressalva. Você mereceu mais do que eu dei, ele disse por fim. Ela assentiu lentamente. Eu sei disso, ela disse. Eu aprendi isso, e foi isso que eu custei a você. Ela ficou em silêncio por um momento, depois voltou para a garapa, mexendo devagar, olhando para o fogo. Por que você está me contando isso agora? Ela perguntou. Porque você precisa saber que o que aconteceu não foi você não ser suficiente. Ele disse. Foi eu não ser suficiente. Não ter coragem suficiente para ficar, nem coragem suficiente para te receber quando você tentou. Ela não respondeu. Clara, ele disse. Me olha. Ela o olhou. Eu sei que não existe forma de desfazer isso. Não existe desculpa certa. Não existe gesto grande o suficiente para compensar 18 anos. Ele parou. Mas eu estou aqui agora e eu quero fazer diferente se você me der espaço para isso. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo. Depois olhou para a garapa, para o fogo, para as mãos que ela segurava na colher, com aquela firmeza de quem está decidindo alguma coisa enquanto faz outra. Você vai almoçar aqui, ela disse por fim. Ele ficou um momento. Isso é um sim. Isso é arroz com frango. Ela disse. É o resto a gente vê. Nas 2 semanas seguintes, alguma coisa mudou na forma como eles se moviam um em torno do outro. Não houve declaração formal, não houve conversa com começo, meio e fim, onde os dois concordaram com alguma coisa. Foi mais gradual do que isso e mais honesto, como as coisas que crescem devagar e ficam, ao contrário das que chegam com força e passam. Lucas havia arrumado um acordo com o hotel para ficar por tempo indeterminado. Havia contratado uma pessoa de confiança para gerir as operações do dia a dia das empresas em São Paulo, com check-ins remotos periódicos. Leonardo havia voltado para o Rio resmungando, mas sem convencer o irmão de nada. Todos os dias ele ia à propriedade. Ficava até o fim da tarde. Às vezes jantava, às vezes não. Havia uma leitura que Clara fazia do próprio humor, uma percepção fina de quando precisava de espaço. E ele aprendia a ler de volta. Ela era mais fechada às terças. Ele percebeu isso na segunda semana, que nas terças ela ficava mais quieta, mais distante, com aquela tristeza suave que não era direcionada a nada em particular e que ela não tentava explicar. Ele não perguntou, só na terceira terça-feira que ele entendeu. Era o dia em que Sofia havia morrido. Toda semana, inevitavelmente, chegava aquele dia e o peso se instalava sem pedir licença. Naquela terça, ele não foi pela manhã. Foi à tarde, chegou sem aviso e encontrou Clara sentada debaixo da amendoeira com um caderninho no colo escrevendo. Ela o ouviu chegar, olhou, não disse nada. Ele foi lá, sentou no chão do lado dela, encostado no tronco largo da árvore, olhando para o mesmo horizonte que ela olhava. Ficaram assim por quase 1 hora em silêncio. Antes de ir embora, ele disse apenas: ela teve sorte de ter você. Clara ficou um momento em silêncio. Eu que tive sorte, ela disse baixo. Pelos 3 anos que tive, ele foi embora sem mais nada. E na 4ª ela estava de volta ao normal, mais leve, como quem passou por um lugar difícil e encontrou o caminho de saída no outro lado. No 15 grau dia, quando ele chegou pela manhã, havia um carro estacionado perto da casa, um veículo velho de placa de Montes Claros que ele não reconheceu. Ficou parado por um momento, avaliando, e então entrou mesmo assim. Dentro da casa havia uma mulher de uns 50 e poucos anos, baixa, cabelos grisalhos presos, com aquele jeito particular de quem passou a vida em cidades pequenas e aprendeu a ocupar o espaço sem cerimônia. Ela estava sentada à mesa com Clara tomando café e as duas pareciam estar no meio de uma conversa que vinha de longe. As duas olharam para ele quando entrou. Desculpa interromper, ele disse. Pode entrar. Clara disse. Essa é Dona Fátima. Ela foi minha vizinha em São José do Rio Claro por muitos anos. Ah, ele assentiu para a mulher. Prazer, Dona Fátima. A mulher o avaliou com uma objetividade sem disfarce, que era característica de quem não tem tempo para a sutileza. Você é o tal Lucas? Ela perguntou.
Sou? Ela tomou um gole de café. Clara me falou em você. Coisa boa, espero, coisa honesta. Ela disse que não é sempre a mesma coisa. Ele não soube se rir ou se preocupar, e a expressão que fez no meio do caminho deve ter sido cômica, porque Clara desviou os olhos com rapidez. Dona Fátima ficou por mais meia hora. Quando foi embora, abraçou Clara com aquela solidez de quem abraça de verdade. Olhou para Lucas uma última vez com aquela avaliação direta e saiu sem dizer mais nada. Lucas ficou olhando para a porta fechada. Ela me avaliou, ele disse. Ela avalia todo mundo, Clara disse, recolhendo as canecas. Charter G. E o quê? O que você falou sobre mim para ela? Clara o olhou de lado. Falei que você era o homem que foi embora e voltou. Só isso. Ela ficou um momento. Falei que ainda estava vendo o que você tinha vindo buscar de verdade. Ele ficou olhando para ela. E você já tem alguma resposta para isso? Ela colocou as canecas na pia, ficou de costas por um momento. Tenho mais perguntas do que respostas, ela disse. Mas as perguntas são diferentes das que eram quando você chegou. Diferentes como ela se virou. Quando você chegou, eu ficava me perguntando o que você queria. Agora ela parou escolhendo. Agora eu me pergunto o que eu quero. Ele ficou muito quieto. E o que você quer, Clara? Ela o olhou com aquela objetividade que era quase física. Eu quero ter certeza de que se eu deixar você entrar de verdade, você não vai sair de novo do jeito que saiu da primeira vez. Ela disse, porque da primeira vez eu sobrevivi? Ela parou. Não quero descobrir se sobreviveria de novo. O silêncio que veio depois era do tipo que pede para ser preenchido com ação, não com palavra. Lucas deu um passo em direção a ela. Ela não recuou. Ele chegou perto o suficiente para que os dois sentissem o peso daquele espaço entre eles. Aquele espaço que estava cheio de tudo que havia acontecido e que nenhum dos dois podia desfazer, mas que também estava cheio de tudo que ainda não havia acontecido. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela devagar, com aquele cuidado de quem toca algo que pode quebrar e também de quem sabe que aquilo não vai quebrar, porque sobreviveu a muita coisa. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu não vou sair, ele disse baixo. Não porque estou prometendo, porque estou escolhendo. Ela abriu os olhos. Tem diferença? Tem, ele disse. Promessa é o que eu fiz antes. Escolha é o que estou fazendo agora. Ela ficou olhando por um longo tempo e então chegou mais perto e encostou a testa na dele. E os dois ficaram assim, parados na cozinha pequena que cheirava a café e a terra de fora, com o sol do meio-dia desenhando quadrados de luz no chão. E nenhum dos dois disse mais nada por um tempo. Não precisava. Naquela tarde, enquanto trabalhavam na horta, Lucas disse alguma coisa que havia sido guardado com mais cuidado do que o restante. Eu não quero mais vender a propriedade. Clara parou, o olhou. O quê? Eu quero ficar com ela. Ele disse, reformar. Talvez não a casa principal. Talvez construir alguma coisa nova. Mas mantendo isso aqui, ele olhou para o terreno ao redor. Eu quero ter um lugar que seja real. Ela ficou olhando com aquela expressão de quem está avaliando quanto de verdade existe numa afirmação. E São Paulo não vai acabar. Eu tenho um negócio que funciona e que vai continuar funcionando com ou sem minha presença diária. Ele parou. Eu passei 20 anos construindo uma empresa que me consumia inteiro. Agora eu quero construir uma vida que me faça sentido aqui e em outros lugares também, mas com um centro. E eu sou o centro. Você pode ser, se quiser ser. Ela ficou olhando para ele por um tempo que ele não apressou. Você sabe que eu não vou a São Paulo. Ela disse. Não é sobre não querer. É sobre o que fiz aqui. A horta, o posto de saúde, as pessoas que dependem de mim aqui. Eu sei. E você está dizendo que vai ficar aqui. Estou dizendo que quero, ele disse. Não estou dizendo que vai ser fácil ou que vai ser uma transição simples. Mas estou dizendo que esta é a direção que eu quero seguir. Ela ficou um longo momento em silêncio. Lucas. Se você fizer isso e depois mudar de ideia, ela o olhou direto. Eu não vou estar disponível para ser o motivo pelo qual você volta. Você entende? Entendo. Eu preciso que você entenda de verdade. Não estou sendo difícil. Estou sendo honesta sobre o que eu aguento e o que não aguento mais. Eu entendo, ele disse. E a resposta continua sendo, eu quero ficar. Mais tarde, naquela semana, veio o momento que nenhum dos dois havia planejado, mas que os dois sabiam que estava chegando. Lucas havia passado a tarde arrumando parte da cerca do fundo da propriedade. Desta vez,
sem errar o prego, depois de 2 semanas de prática involuntária. E quando voltou para casa já estava escurecendo. Clara havia preparado sopa de legumes que ficava no fogão, exalando um cheiro que ele havia se esquecido que existia. Eles jantaram. Depois do jantar, ele ficou e não foi embora. Ficaram conversando até tarde, não sobre o passado desta vez, não sobre o futuro que estava sendo construído em palavras cuidadosas. Conversaram sobre coisas menores. O pássaro que Clara havia visto na amendoeira naquela tarde e que ela acreditava ser um gavião caboclo. A receita de rapadura que ela havia mudado levemente e que ficou melhor. Uma história engraçada de um paciente do posto de saúde que havia chegado convicto de que estava com pressão alta e, na verdade, estava com sono atrasado. Ele riu de verdade. Ela também. E houve um momento num silêncio que veio entre uma história e outra, em que os dois perceberam ao mesmo tempo que eram, de novo, as pessoas que haviam se conhecido 20 anos atrás, não as mesmas pessoas, versões mais pesadas, mais complexas, marcadas pela vida de formas que nenhum dos dois havia escolhido, mas com aquele fio de conexão que havia sobrevivido a tudo, esticado até o limite, mas intacto. Ela o olhou. Você está com cara de quem vai falar alguma coisa. Estou, ele disse. Então fala. Ele a olhou. Eu te amo. Ele disse. Eu nunca parei de te amar. Não disse isso quando devia, nem da forma que devia. Estou dizendo agora porque é verdade e porque você merece ouvir. Clara ficou olhando para ele. Eu ouço. Ela disse por fim. E eu vou precisar de tempo, ela disse honesta, para saber o que faço com isso. Tudo bem, não é uma rejeição. Eu sei, ele disse. É honestidade, e eu prefiro sua honestidade a qualquer outra coisa. Ela assentiu. Depois se levantou, foi buscar mais água, e quando voltou, sentou mais perto do que havia sentado antes. E isso, por ora, era suficiente. O comprador da propriedade ligou pessoalmente. Era um empresário de Belo Horizonte que havia identificado o terreno como potencial para uma fazenda de produção de soja e que havia esperado com paciência razoável o processo burocrático se resolver. Mas após 1 mês sem assinatura, sua paciência havia chegado ao limite. Santiago, ele disse ao telefone com aquela cordialidade que é a versão polida da pressão. Preciso que a gente defina isso logo. Tenho outros projetos que dependem desse terreno. Eu entendo, Antônio, Lucas disse. Estava sentado na varanda da propriedade de manhã, com o sol ainda gentil. Mas eu tomei uma decisão diferente. Silêncio. Diferente como não vou vender silêncio mais longo. Você está brincando? Não, Lucas. A gente tem uma proposta formal. Seu advogado disse. Meu advogado vai entrar em contato com você hoje para resolver os trâmites da desistência. Você vai receber uma compensação pelo tempo investido, como acordado na cláusula de desistência. Lucas disse com aquela objetividade limpa de quem fecha contratos há 20 anos. Sinto muito pela inconveniência. Você sabe que isso vai afetar sua reputação no mercado. Pode ser, Lucas disse, mas eu já tive reputação suficiente por muitos anos. Agora eu quero outra coisa. Desligou. Ficou olhando para o cerrado à frente. De dentro da casa veio o som de Clara cantarolando baixo enquanto fazia alguma coisa na cozinha. Aquele hábito dela de cantar sem perceber que ele havia reconhecido ainda na primeira semana como um dos sons mais específicos da memória que tinha dela. Ele discou para Gustavo. Preciso que você me mande a lista de imóveis rurais à venda no raio de 50 km de Diamantina. Ele disse. E também quero o contato de um arquiteto que trabalhe com construção sustentável. Alguém que entenda de adobe, de construção natural, silêncio do outro lado. Certo, Gustavo disse com aquela capacidade profissional de adaptar sem questionar. Posso perguntar para qual finalidade? Vou construir alguma coisa aqui, Lucas disse. Um lugar para ficar. Clara soube da desistência da venda pela tarde. Ele contou simplesmente, sem fazer cerimônia, enquanto os dois estavam terminando de reforçar a muda de maracujá que ela havia plantado na semana anterior. Ela ficou parada com a muda na mão. Você cancelou a venda? Cancelei, Lucas. Não é por você, ele disse direto antes que ela pudesse dizer o que estava claramente a ponto de dizer. Não estou forçando nada. Eu cancelei porque eu quero esse lugar, independentemente de qualquer coisa entre a gente. Ela o olhou. Isso é verdade? É, ele disse. Mas também é verdade que um dos motivos pelos quais eu quero esse lugar
É que é aqui que você está. Ela ficou em silêncio. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, ele disse. Ela ficou um momento processando. E o que você vai fazer com 40 alqueires de cerrado? Ainda estou descobrindo, ele disse. Mas tenho pensado em algumas possibilidades. Reformar a propriedade, manter parte para cultivo. Você poderia expandir a horta se quisesse. Talvez alguma coisa de pecuária familiar que eu não sei nada, mas posso aprender. Ele pausou. E talvez parte para a energia solar. Tem os contatos e o conhecimento. Faria sentido. Ela ficou o olhando com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer como avaliação genuína, não ceticismo, mas a seriedade de quem não aceita coisa pela metade. Você pensou bastante nisso. Tenho pensado há algumas semanas. E quando foi que você decidiu de verdade? Ele ficou um momento quando eu me sentei debaixo da amendoeira com você numa terça-feira e não senti vontade de estar em nenhum outro lugar do mundo. Ele disse. Ela ficou olhando para ele e havia alguma coisa diferente nela agora. Não, exatamente rendição, porque Clara Almeida não era pessoa de rendição, mas um tipo de abertura, como uma janela que estava semi-fechada e alguém deu um empurrão suave do lado de dentro. Eu preciso te falar uma coisa, ela disse. Me fala. Quando você foi embora 18 anos atrás, ela começou. Eu fiquei brava durante muito tempo com você, com a situação, com a vida. Ela parou. Mas depois de um tempo eu parei de ficar brava e comecei a ficar. Ela procurou a palavra agradecida. Ele a olhou. Agradecida. Porque se você tivesse ficado, eu teria ficado também. Ela disse. Não teria buscado o curso. Não teria saído da minha zona de conforto. Não teria construído a independência que construí. Eila Olhau. Você me fazer se virar sozinha foi a coisa mais dura que aconteceu comigo e também foi o que me fez quem eu sou. Lucas ficou em silêncio. Não estou dizendo que foi certo, ela completou. Estou dizendo que foi o que aconteceu e que eu encontrei um jeito de fazer sentido com isso. E agora? E agora você voltou? Ela disse. E eu preciso descobrir se o que eu sinto por você é o que restou do que existia antes ou se é alguma coisa nova. Ela o olhou, porque se for só resto, não é suficiente. E como você descobre? Ela ficou um momento. Fico perto, ela disse. Simples e presto atenção. Ele ficou mais um mês. Durante esse mês, Leonardo voltou mais uma vez. Desta vez com uma postura diferente, menos preocupado, mais curioso. Ficou 2 dias. Almoçou na propriedade um dia. Sentou com Clara à mesa e conversou por horas com aquela facilidade que ele tinha com pessoas. E quando foi embora, disse para o irmão discretamente, com a objetividade de sempre, ela é diferente de tudo o que você já teve. Eu sei. Não como crítica, como observação. Eu sei. Não estrague. Estou tentando estragar. Leonardo o abraçou, o que era raro o suficiente para que os dois notassem, e foi embora. Lucas começou as conversas com o arquiteto, não para demolir a casa de barro. Aquilo ele já havia entendido, sem precisar que ninguém dissesse que não era para ser mexido. A casa era de Clara na prática e no sentimento, e ele não tocaria naquilo. Mas havia espaço na propriedade para construir alguma coisa adicional, um espaço de trabalho, um quarto de hóspedes, talvez com o tempo, algo que fosse parte daquele lugar, sem tentar dominar o que já existia. Clara acompanhou as primeiras conversas com o arquiteto com aquele olhar crítico que ele havia aprendido a levar a sério. Esse janelão não faz sentido aqui, ela disse, apontando para um esboço. O vento vem do leste de tarde. Se você colocar janela grande virada para lá, vai chapar de calor no verão. O arquiteto a olhou. A senhora tem razão, ele disse, revendo o esboço. Depois que o arquiteto foi embora, Lucas a olhou. Você entende de construção? Entendo do lugar, ela disse. Tem diferença. Ele sorriu. Ela também. Foi numa tarde de sábado, quase 6 semanas depois do primeiro reencontro, que alguma coisa se resolveu, sem que nenhum dos dois precisasse dizer que estava se resolvendo. Eles estavam sentados na varanda. O sol estava indo embora com aquela generosidade do fim do dia no cerrado, pintando tudo de laranja e rosa com uma extravagância que a cidade nunca permitia ver direito. Os grilos ainda não haviam começado. Os pássaros estavam no meio daquele alvoroço que fazem pouco antes de o escuro chegar. Clara estava com o caderninho no colo. Às vezes ela escrevia nele, não um diário,
Ela havia explicado uma vez mais anotações, pensamentos, coisas que ela não queria esquecer. "O que você escreve?" ele perguntou. Ela olhou para o caderninho. "Depende do dia", ela disse. "Às vezes é sobre a horta, às vezes é sobre os pacientes do posto." Ela parou. "Às vezes é sobre a Sofia." Ele ficou quieto. "Você está escrevendo sobre ela agora?" Ele perguntou com cuidado. "Não", ela disse. Olhou para ele. "Estava escrevendo sobre você." Ele ficou muito quieto. "O que você escreveu?" Ela ficou um momento, então fechou o caderninho e ficou olhando para o horizonte cor de laranja. "Que você veio com cara de quem tinha tudo e não tinha nada." Ela disse. "E que ficar perto de você nesses últimos meses me fez lembrar de alguma coisa que eu tinha quase esquecido." "O quê?" "Que eu gosto de ter alguém", ela disse. "Não precisar de alguém gostar." Ela o olhou. "Tem diferença." "Tem", ele disse baixo. "E que você é irritante de um jeito que me faz bem." Ela acrescentou, e havia nos cantos da boca algo que era completamente um sorriso agora sem ressalva. Ele riu, ela também, e depois ficaram em silêncio. Mas um silêncio que era completamente diferente do primeiro silêncio deles, aquele tenso e carregado da beira da estrada no dia do reencontro. Este era do tipo que só existe quando duas pessoas chegaram num lugar junto e não precisam nomear isso para saber que chegaram. Ele pegou a mão dela, ela não tirou. Ficaram assim enquanto o céu ia do laranja para o roxo. E os grilos começaram. E a primeira estrela apareceu acima das copas das árvores tortas do cerrado, e o cheiro de terra esfriando subia do chão, com aquela especificidade, que é a assinatura do interior de Minas Gerais. E que ele havia levado 20 anos, para perceber que havia sentido falta. "Lucas", ela disse por fim. Você sabe que isso não vai ser simples. Sei que eu sou difícil. Sou também. Que vai ter dias que eu vou precisar de espaço. Eu sei respeitar espaço. Que eu não vou abrir mão das minhas coisas. Eu não estou pedindo para você abrir mão de nada", ele disse. "Estou pedindo para ser parte da vida que você construiu, não para substituir." Ela ficou olhando para ele. "Por que agora?" Ela perguntou. "De tudo que você fez, de tudo que construiu." "Porque agora." Ele ficou um momento. "Porque eu cheguei num ponto em que eu tinha tudo que eu havia planejado ter", ele disse. "E aí eu olhei para o plano e percebi que nunca tinha colocado você nele." Ele parou. "Não porque eu não queria, mas porque eu achei que você era a parte que não cabia no que eu ia construir. E agora? Agora eu entendi que o que eu construí foi o que não cabia." Ele disse. "Você é o plano inteiro." Clara ficou olhando para ele por um longo tempo, e depois encostou no ombro dele e ficou ali. Nos meses que se seguiram, a propriedade foi mudando devagar, do jeito que as coisas mudam quando são feitas com cuidado, sem pressa de impressionar ninguém. A construção nova foi levantada no lado leste do terreno, respeitando a orientação do vento, como Clara havia indicado. Era pequena, de adobe, misturado com técnica moderna, com telhas que captavam energia solar suficiente para abastecer toda a propriedade. Lucas havia envolvido engenheiros da própria empresa no projeto, e havia algo de simbólico nisso que ele não comentou com ninguém, mas que sentiu com clareza. O império que havia construído e que havia por tanto tempo sido sua única identidade, agora servindo para construir o lugar onde ele queria viver. A horta de Clara triplicou de tamanho, com mais área disponível e com Lucas ajudando, ainda com aquela competência irregular de quem aprendia na prática. Ela ampliou a produção e fechou um acordo com 2 mercearias de Diamantina. Não era grande coisa em termos financeiros, mas havia nos olhos dela, quando ela fechou o primeiro pedido formal, uma satisfação que ele não havia visto em nada relacionado a dinheiro nos últimos 20 anos de sua vida. "Você está orgulhosa", ele disse. "Estou", ela concordou sem modéstia. "Você deveria?" Ela o olhou. "Obrigada", ela disse de verdade. Numa tarde de terça-feira, a terça mais pesada do mês, como sempre, Lucas foi até a amendoeira sozinho. Levou flores, não compradas, mas colhidas da própria propriedade. Aquelas pequenas flores amarelas do cerrado que cresciam na beira do córrego. Colocou ao lado da cruz de madeira. Ficou ali por alguns minutos. "Oi, Sofia", ele disse baixo para o ar. "Não te conheci, mas conheço sua mãe, e ela é a pessoa mais forte que eu já vi." Ele parou. "Você teria gostado dela?" "Eu acho que sim. Ela faz rapadura e tem uma horta e cuida de todo mundo ao redor sem fazer barulho sobre isso." O vento passou pelos galhos acima.
Eu vou cuidar dela, ele disse. Da forma que ela deixar e do jeito que ela precisar, isso eu prometo. Voltou para casa. Clara estava na varanda quando ele chegou, olhou para as mãos dele chuvente, sem flores, e depois para o rosto dele. Entendeu sem que ele precisasse dizer. Não disse nada, só puxou a cadeira ao lado dela, um pouco mais para perto, e ele sentou. O telefonema de São Paulo veio numa manhã de quarta-feira. Era o sócio mais antigo, Roberto, 70 anos, que havia sido a pessoa que havia apostado em Lucas lá no começo, quando ele era um jovem de 24 anos, cheio de planos e pouco capital. Soube que você não vendeu a propriedade. Roberto disse com aquela voz de quem observa tudo e comenta pouco. Não vendi e que ficou por lá. Fiquei. Silêncio. Você está bem? Roberto perguntou. Estou. A empresa está funcionando. Eu sei. Acompanho. Você não precisa de nós mais. Eu sempre vou precisar de vocês, Lucas disse. Mas eu não preciso mais estar em São Paulo para fazer isso funcionar. E eu precisei chegar aqui para entender isso. Roberto ficou em silêncio por um momento. Ela voltou? Ele perguntou. Lucas ficou surpreso. Você sabia? Eu sei muita coisa. O velho disse com aquele humor seco que era a marca dele. Quando você saiu daqui há 20 anos, você tinha a ambição de quem está fugindo de alguma coisa, não de quem está indo atrás. Eu achei que um dia você ia precisar voltar e encontrar o que havia deixado. Lucas ficou em silêncio. Ela não voltou. Ele disse por fim. Eu fui. Roberto deu uma risada curta. Melhor ainda, ele disse, cuida de você. Na última cena desta história é uma manhã de sábado. Lucas acorda antes do sol, que é coisa que ele nunca fez antes na vida. A construção nova ainda cheira a cimento e argila. Ele faz café na cozinha pequena que fica integrada ao espaço de trabalho e olha pela janela orientada ao norte, como Clara havia insistido, para o terreno que começa a ganhar claridade nascendo atrás das árvores do cerrado. Ouve passos. Clara aparece na porta descalça, com o cabelo solto, ainda amassado de dormir, carregando as 2 canecas que ele havia esquecido ali na tarde anterior. Você acordou antes de mim? Ela diz com aquela surpresa genuína de quem não acreditou que era possível. Acordei. Cheiro de café me acordou. Desculpa. Não, desculpa. Ela entra, coloca as canecas na bancada, se serve do café que ele fez. O prova. Está bom. Aprendi com alguém. Ela o olha de lado. Ficam em silêncio por um momento, os dois olhando pela janela para o cerrado que acorda devagar. Aquela luz primeira que não tem pressa de chegar, mas que quando chega transforma tudo. Lucas, ela diz. Você sabe que tem dias que eu ainda acho que pode não funcionar. Ela diz direta como sempre. Que a vida vai complicar de um jeito que a gente não previu e que pode ser mais difícil do que estamos imaginando. Eu sei. E você está tudo bem com isso? Ele a olha. Clara, ele diz. Eu passei 20 anos evitando o que era difícil, escolhendo o que era seguro, construindo dentro de paredes que eu mesmo ergui para não correr risco. Ele parou e, no fim da conta, a única coisa que ficou real. Ela o olha. Então sim, eu estou tudo bem com difícil. Ele diz, porque difícil com você é mais do que qualquer coisa fácil que eu já tive. O sol finalmente ultrapassa o limite das árvores. A luz entra pela janela e pega no rosto dela, e ela fecha os olhos por um segundo, com aquela expressão de quem recebe algo bom sem precisar analisar. Quando abre, ela pega a caneca e vai para a varanda sem dizer nada. Ele vai atrás e os dois ficam ali na varanda da pequena construção nova no terreno da família Santiago, com o café esfriando nas canecas e o cerrado acordando ao redor e o dia inteiro ainda por acontecer. E não há nada que precise ser resolvido naquele momento. Nenhum contrato para assinar, nenhum avião para pegar, nenhuma prova a ser dada, só o sol e a terra, e eles dois. E isso é suficiente. Fim. Se essa história tocou o seu coração, então você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. Aqui você vai encontrar narrativas que te fazem sentir, que te fazem pensar e que ficam com você muito depois de terminar. Deixa o like. Esse gesto simples ajuda demais o nosso canal a crescer e a chegar em mais pessoas que amam uma boa história. Ativa o sininho de notificação para ser avisado em primeira mão quando uma história nova chegar. Você não vai querer ficar de fora e nos comenta de onde você está assistindo esse vídeo. A gente adora saber de onde vêm as pessoas que fazem parte dessa comunidade.
Pode ser do interior, da capital, de outro país. Escreve aqui embaixo. Cada comentário faz diferença enorme para nós. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima história.